paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Jeremias, capítulo 43. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes, disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor, nosso Deus, não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito, até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Pegue algumas pedras grandes e, diante do povo de Judá, enterre-as debaixo das pedras do pavimento, na entrada do palácio do faraó, aqui em Táfnis. Então, diga ao povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E, quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio, e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto, e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Livro de Jeremias, capítulo 44. Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram minha ira com sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: Não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade, e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso, minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhes pergunta: Por que destroem a si mesmos? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá. Por que provocar minha ira, queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos pecados dos reis e das rainhas de Judá, e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje
Não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito, mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito, como os castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá. Embora anseiem voltar para sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nós, nossos antepassados e nossos reis e oficiais sempre fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura, éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres: você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos? Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais, e todo o povo queimavam incenso a ídolos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína desolada e sem habitantes, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês, porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive às mulheres: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu. E provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas e votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor. Todos vocês judeus que agora vivem no Egito, jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome. Nenhum de vocês invocará meu nome, nem usará para jurar, tão certo como vive o Senhor soberano. Pois eu os vingarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome, até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Livro de Jeremias,
capítulo 45. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo o que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a você, Baruque, você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque, assim diz o Senhor: destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. Livro de Jeremias, capítulo 46. O profeta Jeremias recebeu do Senhor estas mensagens acerca das nações. Esta mensagem acerca do Egito foi anunciada no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando o faraó Neco, rei do Egito, e seu exército foram derrotados junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, rei da Babilônia, na batalha de Carquemes. Preparem seus escudos e avancem para a batalha. Selem os cavalos e montem neles, cavaleiros. Tomem suas posições e coloquem os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo? O exército egípcio foge, apavorado. Seus guerreiros mais valentes correm sem olhar para trás. Estão cercados de terror, diz o Senhor. Os mais velozes não conseguem fugir. Os mais fortes não podem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçam e caem. Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inunda toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra. Conta a vantagem de que a cobrirá como uma enchente e destruirá cidades e seus habitantes. Avancem, cavalos e carros de guerra. Ataquem, guerreiros valentes do Egito. Venham todos vocês, aliados da Etiópia, da Líbia e da Lídia, hábeis com o escudo e o arco, porque este é o dia do soberano Senhor dos exércitos, dia de vingar-se de seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com seu sangue. O soberano Senhor dos exércitos receberá hoje um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito, mas de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você. As nações ouviram falar de sua humilhação. A terra está cheia de seus gritos de desespero. Seus guerreiros mais valentes tropeçarão uns nos outros e juntos cairão. Então o Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca dos planos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem esta mensagem no Egito, proclamem-na em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para a batalha, pois a espada devorará todos ao seu redor. Por que seus guerreiros caíram? Não conseguem ficar em pé, pois o Senhor os derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros e dizem entre si: venham, vamos voltar ao nosso povo, à nossa terra natal. Vamos fugir da espada do inimigo. Ali eles dirão: o faraó, o rei do Egito, só faz barulho, perdeu sua oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Vem contra o Egito alguém alto como o Monte Tabor, como o Monte Carmelo junto ao mar. Arrume a bagagem, prepare-se para ir ao exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será destruída e não restará um só habitante. O Egito é formoso como uma bela novilha, mas uma grande mosca do norte está a caminho. Os mercenários do Egito são fortes como bezerros gordos,
mas eles também darão meia volta e fugirão, pois este é o dia de grande calamidade para o Egito, o tempo de seu castigo. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra ele com machados, como se fossem lenhadores. Cortarão seu povo como árvores, diz o Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Castigarei Amon, o Deus de Tebas, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, o faraó, e todos que nele confiam. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seu exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada, como no passado. Eu, o Senhor, falei. Mas não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, pois eu o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Não tenha medo, meu servo Jacó, pois estou com você, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Livro de Jeremias, capítulo 47. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes de ela ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror, e todos na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e seus aliados de Tiro e de Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio. E você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento, ó espada do Senhor? Quando descansará, volte para sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. Livro de Jeremias, capítulo 48. Esta é a mensagem acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que a aflição espera a cidade de Nebo. Logo, ela estará em ruínas. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos. Seus refugiados não param de chorar, enquanto sobem a ladeira para Luíte. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiaram em sua riqueza e habilidade. Serão capturados. Seu Deus, Camos, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou. Quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas,
sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para a outra, e agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles o despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seu Deus, Camos, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer: somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa. A calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibom, pois os destruidores de Moabe também os arrasarão. Derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada. Chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon: Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto, a Olom, Jaza e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bete de Blataim, a Kiriataim, Bete-Gamu e Bete-Meon, a Keriote e Bosra, e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou, seu braço foi quebrado, diz o Senhor, que ela cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões para que os desprezassem dessa forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei de tristeza por Moabe. Lamentarei pelos homens de Kir-Arazete, habitantes de Sibma, cheia de videiras. Chorarei por vocês mais do que chorei por Jazer. Seus ramos se estendiam até o Mar Morto, mas o destruidor acabou com tudo. Colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desapareceram da fértil Moabe. Os tanques de prensar deixaram de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglate Selizia. Agora até as águas de Nihim secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queima incenso a falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Kir-Arazete, pois toda a sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem panos de saco. Há choro e tristeza em todas as casas e ruas de Moabe, pois eu a despedacei como um jarro velho que ninguém quer, diz o Senhor. Como se estilhaçou
ouçam o choro, vejam a humilhação de Moabe. Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Veja, o inimigo desce veloz, como águia, e abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão, e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam. Ó Moabe, diz o Senhor, quem fugir do terror cairá na armadilha. Quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora de seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, ó Moabe! O povo do deus Camos será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.